Um ator que fez o Brasil gargalhar por décadas precisou de doações para comer. Um galã que estampou capas de revista tinha 90 centavos na conta quando a justiça bateu na porta. Um dos maiores comediantes do país deve mais de R$ 500 mil de IPTU e pode perder a mansão. 15 nomes. 15 quedas. E uma pergunta que ninguém tem coragem de responder: por que o Brasil abandona quem dedicou a vida inteira a entreter o país? Stênio Garcia tem 93 anos e mais de 5 décadas dedicadas à Globo. Em 2020, o contrato simplesmente não foi renovado. A aposentadoria que ficou foi de cerca de R$ 5 mil por mês. R$ 5 mil para quem construiu a televisão brasileira. E o pior não foi nem a demissão, foi o que veio depois. Hoje, ele briga na justiça contra as próprias filhas pelo controle de um apartamento avaliado em R$ 2 milhões. 93 anos, num tribunal, pela própria família. Guta Stresser era a Bebel de A Grande Família. Quando a série acabou, o emprego foi junto. Veio a esclerose múltipla. Para pagar os tratamentos, ela foi usando tudo que tinha. Quando o dinheiro acabou, o apartamento foi a leilão. Ficou sem casa, sem renda e sem plano de saúde. Ela mesma disse: "Nós artistas viramos persona non grata", e ninguém da emissora que lucrou com ela por anos fez nada. Marcos Oliveira, o beisola de A Grande Família, caiu num golpe que gerou R$ 500 mil de dívida no nome dele. Uma dívida que ele nunca contraiu. Sem trabalho, sem dinheiro, sem saída. Colegas precisaram fazer doações para ajudá-lo a sobreviver. O homem que fazia o Brasil inteiro dar gargalhadas, dependendo da generosidade dos outros para comer. A Globo nunca se pronunciou. Cláudio Correia e Castro estrelou mais de 50 novelas na Globo. Tieta. Vale tudo. Um vício no jogo destruiu tudo. A falência veio. O casamento acabou. No final da vida, foi parar no Retiro dos Artistas e morreu em 2005 praticamente sozinho. 50 novelas, 50 personagens que o Brasil amou e, no fim, um quarto cedido por caridade. Alguém deveria ter feito algo, mas o próximo também perdeu tudo. E as dívidas foram contraídas no nome dele sem que ele soubesse. Guilherme Fontes foi o galã mais desejado dos anos 90. Mulheres de Areia, A Viagem, um rosto que o Brasil inteiro amava. Ele afirma ter sido vítima de um ex-assessor que contraiu empréstimos no nome dele sem autorização. As dívidas foram se acumulando. Só num condomínio no Rio de Janeiro, o débito chegou a mais de R$ 300 mil. Uma vida financeira destruída por alguém de confiança. Alexandre Frota foi sex symbol da Globo nos anos 80. Em 2022, a falência foi decretada. Dívidas de mais de R$ 1.400.000. Quando os oficiais de justiça chegaram para bloquear os bens, encontraram 90 centavos na conta. Era tudo que sobrou de anos de fama e trabalho. Em 2025, pediu defesa gratuita na justiça. O pedido foi negado. Rafael Cardoso foi a um programa de televisão em 2025 e disse o que poucos teriam coragem de admitir: "Estou falido, gastei com drogas e álcool." Perdeu tudo que ganhou em anos de novelas. Dívidas com o hospital, demissão da emissora, tudo ao mesmo tempo. Ele teve coragem de falar a verdade, mas a verdade não paga as contas. Dado Dolabella acumulou uma dívida de um processo por agressão que se arrastou por 14 anos na justiça. O valor chegou a R$ 145 mil. Em 2026, fechou acordo pagando R$ 60 mil. A justificativa para 14 anos sem pagar foi uma só: dificuldades financeiras. André Gonçalves foi preso por não pagar pensão alimentícia às próprias filhas. A dívida chegou a R$ 450 mil. Prisão domiciliar decretada em 2021. Um ator de novelas de sucesso por décadas preso por não sustentar os próprios filhos. E as filhas não tinham culpa de nada. O próximo caso é diferente. Não foi golpe, não foi dívida. Foi o próprio corpo que cobrou a conta. Sérgio Rondjakov, o cabeção de Malhação, teve a carreira destruída pelo vício em drogas. Em 2023, revelou ter sofrido danos mentais irreversíveis pelo uso excessivo de substâncias. Irreversíveis. Uma palavra pesada.
Em 2024, completou 2 anos sóbrio e disse querer se tornar ativista pela recuperação de dependentes. A fama chegou cedo demais, e ninguém preparou esse menino para lidar com ela. Maurício Matar foi ator e cantor de enorme sucesso nos anos 80 e 90. Má gestão e o alcoolismo, que ele mesmo reconheceu publicamente, consumiram tudo. O estopim mais doloroso foi a própria filha abrir um processo por falta de pagamento de pensão. Um pai processado pela filha. Mais uma história que o Brasil não esperava ver. Marcos Winter foi galã de destaque em Pantanal e nas grandes novelas dos anos 80 e 90. Ele mesmo revelou em entrevista que ficou 4 anos e meio completamente sem renda. Sobreviveu porque não tinha hábitos caros, sem carro, sem luxo. É fácil falar que não tinha hábitos caros. Difícil é viver assim por quase 5 anos. Cadu Moliterno marcou uma geração com armação ilimitada nos anos 80. O auge foi intenso. A queda foi silenciosa. Longas temporadas fora das câmeras, contas se acumulando e um padrão de vida que o bolso já não conseguia mais sustentar. Saiu da tela sem aviso e sem rede de proteção. O Brasil mudou de canal e ele ficou para trás. E o último caso é o mais irônico de todos. 2 parceiros de palco. A mesma fama, o mesmo público. Destinos completamente opostos. Dedé Santana e Renato Aragão construíram juntos um dos maiores impérios do entretenimento popular brasileiro. Dedé chegou a lutar na justiça para não ser despejado e precisou pedir dinheiro emprestado ao próprio parceiro. Renato deu de presente sem cobrar de volta. Um gesto que comoveu o Brasil. Mas o próprio Renato também tem seus problemas. Em 2026, ele acumula mais de R$500 mil em dívida de IPTU com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A ameaça é real. Sua mansão pode ser penhorada. 2 trapalhões, 2 ídolos, e os 2 lutando para não perder o que sobrou. 15 nomes que o Brasil aplaudiu por décadas. Stênio Garcia, aos 93 anos, num tribunal brigando com as filhas. O Beisola com R$500 mil de dívida por um golpe que ele não cometeu. Alexandre Frota com 90 centavos na conta quando a justiça chegou. Cláudio Correia e Castro morrendo sozinho depois de 50 novelas. Isso não é azar, é abandono. O Brasil usa, aplaude, enriquece e depois esquece. Sempre foi assim. Deixa nos comentários quem te surpreendeu mais. Se você ficou indignado com alguma história, a gente quer saber. E se inscreve no canal agora, toda semana tem mais revelação aqui no Nuni TV.